Glória a Deus. Irmãos, 1 Reis, vou pregar, hein? Aleluia. Veio 2 aleluia. Glória a Deus. Aleluia. 1 Reis, capítulo de número 19. Enquanto você acha aí, 1 Reis capítulo 19, quinta-feira agora, nós temos a nossa, o nosso segunda noite do nosso seminário de batalha espiritual. Primeira semana foi uma bênção, essa semana que vem agora vai ser muito importante, né? Você vai descobrir algumas coisas que o diabo nem sempre foi diabo. Nem sempre, né? E você vai ver alguns processos que pode acontecer até conosco. Você vai ver o processo de queda de Lucifer até chegar a se tornar a ser diabo. Você vai aprender algumas coisas, por exemplo, quando Deus cria o jardim do Éden, Deus cria o homem, Deus cria os animais, Deus cria tudo, e de repente lá na Bíblia não fala que Deus colocou, que Deus criou o diabo lá, mas você vê o diabo falando com Deus, com Adão e Eva através da serpente, né? Você vai ver qual foi, aonde surgiu o pecado. Você vai entender também o que fez com que o diabo fosse expulso do céu. Você vai entender o seguinte: por que é que o diabo tem tanta raiva de você? Você vai entender sobre isso. Porque já imaginou alguém tá com raiva de você e você não saber por quê? Né? O diabo tem tanta bronca de você e você fala assim: mas por quê? O que eu fiz para ele? Não fiz nada. Mas você vai entender também. Então quero convidar você a estar conosco na quinta-feira que vem. Amém? Abra sua Bíblia. 1 Reis capítulo 19. Capítulo 19. Ou melhor, desculpe, irmão, 18. Volta E o verso 20. Deu aí, Carla? Olha, bom. Então diz assim: então enviou Acabe mensageiros a todos os filhos de Israel, e ajuntou os profetas no Monte Carmelo. E então Elias se chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segue-o; se é Baal, segue-o. Porém o povo nada lhe respondeu. E então disse Elias ao povo: só eu fiquei dos profetas do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens. Dê-nos, pois, 2 novilhos, e escolha eles para si um dos novilhos, e pode dividir em pedaços, e ponha sobre eles lenha, porém não lhe meta fogo. Eu prepararei o outro novilho e porei sobre ele lenha, e não lhe meterei fogo. E então invocareis o nome do vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. E há de ser que o Deus que responder por fogo, esse é Deus. E todo o povo disse: boa é esta palavra. E disse Elias aos profetas de Baal: escolhei para vós outros um dos novilhos, e preparai o primeiro, porque sois muito. E invocai o nome do vosso Deus, e não lhe metais fogo. Tomaram os novilhos, e lhe foram dados. Prepararam e invocaram o nome de Baal, desde a manhã até o meio-dia, dizendo: Baal, responde-nos. Porém não havia voz que respondesse. Então, manquejando-se, movimentava ao redor do altar que tinham feito. Ao meio-dia, Elias zombava deles, dizendo: clamai em alta voz, porque ele é Deus. Pode ser que esteja meditando, ou atendendo à necessidade, ou de viagem, ou dorme e despertará. E eles clamavam em alta voz, e se retalhavam com facas e com lancetes, segundo o seu costume, até derramarem sangue. Passando o meio-dia,
profetizaram eles até que a oferta de manjar se oferecesse. Porém não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. Então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele. Elias restaurou o altar do Senhor que estava em ruínas. Tomou 12 pedras segundo o número da tribo de Jacó, o qual viera a palavra do Senhor dizendo: Israel será o teu nome. Com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Depois fez um rego ao redor do altar tão grande como para semear 2 medidas de semente. E então armou a lenha, dividiu o novilho em pedaços e colocou sobre a lenha. E disse: encham de água 4 cântaros e derramai sobre o holocausto e sobre a lenha. Disse ainda: fazei segunda vez, e o fizeram. Disse mais: fazei a terceira vez, e o fizeram a terceira vez. De maneira que a água corria ao redor do altar. Ele encheu também de água o rego. No devido tempo, para se apresentar a oferta de manjares, aproximou-se o profeta Elias e disse: ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, fique hoje sabido que tu és Deus em Israel, e que eu sou o teu servo, que segundo a tua palavra fiz todas essas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu és o Senhor Deus, e que tu fizeste retroceder o coração deles. E então caiu fogo do céu, e consumiu o holocausto, a lenha e as pedras e a terra, e ainda lambeu a água que estava no rego. O que vendo todo o povo caiu de rosto em terra e disse: o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Amém? Glória a Deus. Fabinho, desculpa, não deu tempo de colocar o microfone. Desci lá, então desculpa aí, tá bom? Eu sei que vocês fizeram de bom. Eu queria estar usando lá, que eu me sinto mais chique lá, mas não deu tempo. Tá bom? Me perdoe. Amém. Irmãos, a palavra de Deus, ela vai nos contar no capítulo 17, quando surge o profeta Elias. A Bíblia diz que Elias, ele veio de uma aldeia chamada Tisbé. Elias, o profeta da aldeia de Tisbé. É uma cidade pequena, igual assim a cidade do Júnior, uma cidade que não tem nem no mapa do Brasil. Se procurar no mapa do Antigo Testamento, você não vai encontrar a cidade do Elias. Era uma cidade qualquer, esquecida por Deus. Talvez esquecida, por Deus não era esquecida, mas era esquecida pelo mundo. Não estava na estatística do IBGE, né, Júnior? Igual a sua cidade lá. Não está na estatística do IBGE. Assim não estava a cidade de Elias. E de repente, lá no capítulo de número 17, a Bíblia ela vai contar o seguinte: que Acabe era um rei mau. Era um rei que estava fazendo o povo, fazendo com que o povo se desviasse da palavra de Deus. E Deus, no meio daquela bagunça toda, no meio daquela idolatria toda, Deus sempre tem guardado os seus. Amém? Deixa eu dizer uma coisa para você, irmão. Eu falei aqui numa oração: nós não somos iguais. Nós somos pessoas extraordinárias. Nós não somos pessoas, uma igreja qualquer. Nós somos uma igreja que sabemos para onde nós estamos indo. Nós sabemos qual é o Deus que nós servimos. Nós sabemos o que nós estamos fazendo aqui. E o que nós estamos fazendo aqui como igreja? Transformando pessoas comuns em extraordinários discípulos de Jesus. Você que entrar aqui, você que se torna membro dessa igreja, se converter nessa igreja e começar a ouvir o ensinamento que sai aqui do altar, através da vida dos pastores, através da vida dos ministros, se você começar a colocar em prática tudo aquilo que sai da palavra de Deus daqui de cima, eu quero dizer uma coisa para você: você vai se tornar uma pessoa extraordinária. O que é uma pessoa extraordinária, pastor? É uma pessoa diferente, é um crente diferente. Nós não somos iguais, irmãos. Nós não somos iguais, nascemos para fazer história. Pode ser que ninguém esteja vendo, pode ser que o mundo não esteja vendo, mas Deus está vendo você lá de cima. Eu lembro quando eu cheguei lá em Vargem Grande do Sul, uma cidade pequena, melhor do que a do Júnior, lógico, mas é uma cidade pequena. Quando eu estava ali de frente à igreja, a igreja pequena, abri a igreja pela primeira vez ali, chegou um casal de velhinhos. E eu falei assim, todo alegre, falei: olha, meus primeiros membros.
E aquele casal de velhinho chegou para mim e falou assim: pastor, o senhor é pastor aqui? Eu falei: sou. O senhor está abrindo essa igreja aqui? Eu falei: é. Então deixa eu falar uma coisa para você, pastor. Toda igreja que abre aqui fecha. Os pastores aqui todos compram e não pagam. Todos têm um mau testemunho. Gente, quando ele falou aquilo, eu fiquei tão triste. Eu falei: o que eu estou fazendo aqui? Mas sabe, a gente, o crente, ele tem um pouco de nordestino. Eu lembro que tem, algum tempo atrás, tinha aquela história do nordestino vir do Nordeste para São Paulo, com aquela esperança de ganhar muito dinheiro. Alguns conseguiam ganhar alguma coisa, porque naquela época tinha muito trabalho, mas outros não. Só que aqueles que não ganhavam nada, eles não tinham coragem de voltar para a sua terra, porque eles queriam voltar igual aquela música, eu não lembro de quem é, com uma calça blues jeans, um radinho de pilha e um dinheirinho para comprar uma casa. Então eles preferiam muitas vezes morar na rua do que voltar e dizer que não deu certo. Então eu olhei para eles e falei assim, enchi o peito e falei: olha, eu sou diferente, e eu vou mostrar para você que eu sou diferente. E aí naquele dia eu fui para o lugar onde eu estava, uma casa, daquelas casas antigas, com aqueles caibros, né, aquelas madeiras, a telha toda descoberta, e eu olhava e falava assim: o que é que eu estou fazendo aqui? Mas quando eu saía lá fora, eu saía meio assim, ó, mostrando aquilo que eu não era por dentro. Mas eu tinha algo dentro do meu coração que dizia: Deus está me enxergando, e eu preciso ser diferente. Eu preciso mostrar para as pessoas que nem todo pastor é igual, que nem todo crente é igual, que existem pessoas diferentes, que por as pessoas não vejam, Deus está vendo. A Bíblia diz que Elias, ele era esse cara diferente, que ninguém sabia onde ele morava, mas a Bíblia diz no capítulo 17, olha como é que diz: então Elias, o tesbita dos moradores de Gileade, ele sai de um lugar onde ninguém conhece ele, e ele chega diante de Acabe e diz: Acabe, você está em pecado, Acabe, você está desviando o povo, e Deus vai cobrar de você, Acabe. Acabe naquele momento, ele fica com o olho arregalado, e Elias vai dizer o seguinte: ele está tão inspirado, porque às vezes uma pessoa cheia do Espírito Santo, ele faz coisas até que Deus não manda. Só que se você tem comunhão com Deus, e de repente você faz umas cacas, fala algumas coisas, Deus acaba consertando. Eu vejo um menino lá no Antigo Testamento, chamado Josué. Ele está ali, ele recebe ali o legado de Moisés, e de repente ele está lutando ali, inspirado ali, porque Deus havia falado com ele que aonde ele colocasse a planta dos pés dele, ele estava com ele estava inspirado por Deus naquele momento, e de repente ele começa a ter uma guerra, uma luta, e de repente a luta começa a se estender durante o dia inteiro, a lua começa a sair, o sol começa a se pôr, ia ficar escuro, e ele não tinha terminado aquela batalha. De repente ele olha para o céu, ele diz para o sol: sol, se detenha aonde você está, e lua, pare do lado. Deus olha aquilo lá de cima e diz: o que esse menino está fazendo? O que esse louco está fazendo? Mas aí Deus sabe o que faz? Ele honra aquilo que Josué tem falado. E Elias chega diante de Acabe e diz para Acabe: Acabe, segundo a minha palavra, não a palavra de Deus, ele diz: segundo a minha palavra, durante 3 anos não haverá chuva. E a Bíblia diz que durante 3 anos e 6 meses não houve chuva ali naquela terra. Acabe procurou Elias em todos os lugares que poderia existir para matar Elias, mas Deus tinha guardado Elias de Acabe. Ei, deixa eu falar uma coisa para você nesse texto. Olha, o diabo pode estar te procurando em todos os lugares, pode tentar armar cilada, como a Bíblia diz que ele arma cilada para você, mas ele não vai te achar. Sabe por quê? Porque você está protegido por Deus, você está escondido nos braços de Deus, e ele não pode te achar. Acabe procurou Elias em todos os lugares e não conseguiu achar Elias, porque Deus
tinha guardado Elias, assim como o diabo tem tentado contra a tua vida, o diabo tem te procurado destruir. Meu irmão, deixa eu te dizer uma coisa para você, é porque você ainda não abriu os seus olhos espirituais, mas se Deus abrisse os teus olhos espirituais e mostrasse os livramentos que Ele tem te dado, porque o diabo tem tentado te matar, o diabo tem tentado destruir a tua vida, mas Deus tem te guardado debaixo da sombra do Altíssimo, e nenhuma Acabe, nenhum diabo vai tocar na tua vida em nome de Jesus. Até que um dia Deus diz, vai lá e se apresenta a Acabe. Elias vai lá, e Elias já vai desafiando. Ele chega e desafia 400 profetas de Baal, mais 400 profetas da deusa Acera. Ele chama para a luta. Ele diz, olha, a única maneira do povo entender que Deus é Deus, é eu me colocar na brecha, e mostrar, através da minha vida, que Deus pode fazer milagre no nosso meio. Ei, deixa eu falar uma coisa para você, a única maneira de nós mostrarmos para o mundo que Deus ainda existe no meio da igreja, é nós sermos uma igreja diferente, é nós sermos uma igreja adoradora, é nós sermos uma igreja voltada para buscar a presença de Deus, é nós sermos uma igreja que tem intimidade com Deus, porque senão a gente só vai ser mais uma, igual muitas outras, aonde a gente vai ter que gastar dinheiro para trazer artista de sucesso para poder encher a igreja. Misericórdia disso, irmão. Nós precisamos, sabe o que é que trazem as pessoas até a igreja? A presença sobrenatural do Espírito Santo de Deus. Aleluia, não é cantores de nome, não é pregadores de nome, não é isso não, é a presença de Deus, é o cheiro da presença de Deus, a presença de Deus ela nos atrai, a presença de Deus ela nos traz, a presença de Deus ela vai mostrar para as pessoas lá fora, que existe solução para as suas dificuldades, que eles não precisam ficar no sofrimento que eles estão passando. Paulo diz que nós somos carta viva. As pessoas precisam olhar para a minha vida e para a sua vida e ver que Deus existe. E aí o que é que Elias faz? Elias desafia. Elias diz, eu vou mostrar que existe um Deus na minha vida. Eu vou mostrar que eu não sou diferente, eu sou extraordinário. Eu vou mostrar que eu não sou igual, eu sou extraordinário. Sabe o que é o extraordinário, irmão? É ser diferente. Aqui nós estamos trabalhando pessoas comuns e tornando essas pessoas diferentes. As pessoas vão olhar para você, não acredito que existe ainda crente desse jeito, que tem a presença de Deus, que tem vontade de orar, que quando tem casamento, quando tem aniversário, eles oram, eles buscam a presença de Deus. A gente fala assim, irmão, porque tem alguns aniversários que a gente vai, que nem ora. Que não chama o pastor para orar, não, vai que o pessoal se escandaliza, vai que, não, então é só come o bolo, mas nós não somos diferentes, nós somos extraordinários. A Bíblia diz que ele junta os profetas, e aí, cada um recebe um sacrifício, um carneiro, uma ovelha, novilho, e aí ele manda os profetas sacrificarem primeiro. E aí, os profetas ficam de manhã, de cedo, até meio-dia. Eles ficam se cortando, fazendo sacrifício, porque tem alguns tipos de deuses que as pessoas servem, que precisa fazer sacrifício para receber algum agrado desse Deus. Só que o Deus que você serve, não precisa você fazer nada, porque tudo que Ele nos dá, tudo que Ele faz na nossa vida, a bênção de Deus na nossa vida, não depende daquilo que eu faço, não depende daquilo que eu sou, mas depende daquilo que Deus é. Não é aquilo que eu faço, irmão, é aquilo que Ele é porque Ele quer. Sabe como é que se chama isso, irmão? Graça.
Graça de Deus. Quando Deus te abençoar com uma casa nova, não é porque você merece, não é porque você fez jejum, não é porque você orou, não, é porque Ele simplesmente resolveu te dar, sem, aleluia, você merecer. A salvação você não merecia, você podia fazer qualquer coisa que fizesse para ser salvo, mas você não merecia, Ele te deu porque simplesmente Ele te ama sem esperar nada em troca. Pastor, e se eu não quiser nenhum tipo de relacionamento com Deus? Você não vai ter, mas Ele vai continuar te amando. Você vai cuspir na cara dele, mas Ele vai continuar te amando. E a Bíblia diz que eles começam a se chicotear e nada acontece. E aí de repente, para encurtar a conversa, chega a vez de Elias. Elias chega lá e ele faz algumas coisas que eu quero rapidinho falar para vocês aqui, para que possamos fazer, para que a nossa vida possa mudar. A primeira coisa que eu identifico aqui está exatamente no verso 31 do capítulo 18. Tomou Elias 12 pedras, segundo o número da tribo de Jacó, o qual viera a palavra de Deus. Verso 32, e com aquelas pedras edificou o altar do Senhor. Edificou o altar do Senhor. Olha o que diz o verso 30. Então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele, e ele restaurou o altar do Senhor que estava em ruína. Primeira coisa que devemos fazer, se nós quisermos ter uma vida abençoada, uma vida de sucesso, se quisermos ver o milagre de Deus na nossa vida, primeira coisa, restaurar aquilo que foi destruído um dia. Você sabe por que a nação estava padecendo com seca, com fome? Porque os altares estavam destruído. Primeira coisa que Elias, ele vê, ele enxerga, e ele diz: olha, não tem como Deus derramar da sua presença, do seu fogo, do seu milagre, se o altar está destruído. Isso tem a ver conosco, irmão. Você quer milagre na sua vida, você quer ter o extraordinário de Deus na sua vida, você quer ter o milagre de Deus na sua vida, mas como é que está o teu altar? Como é que está a tua vida diante de Deus? Deus não derrama fogo em altar quebrado. É por isso que a Bíblia diz: lembra-te aonde caiu, e se arrepende e se levanta, e eu derramarei a minha glória sobre a tua vida. Para que a glória de Deus, ela venha na nossa vida, nós precisamos restaurar a nossa vida, a nossa comunhão com Deus, a nossa intimidade com Deus. A primeira coisa que Elias percebe é que o altar estava quebrado. E o interessante, irmão, que biblicamente no Novo Testamento o altar somos nós, o sacrifício sou eu e o altar também sou eu. Eu sou o altar aonde Deus vem e derrama da sua presença. Primeira coisa que Elias faz é restaurar. No verso de número 30, ele diz: então disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E o povo chegou a Elias. Então ele restaurou o altar do Senhor que estava em ruína. Verso de número 32, toda aquela pedra, com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Sabe o que ele fez? Ele começou a acertar aquilo que estava quebrado. Ele começou a colocar pedra em cima de pedra. Às vezes, irmão, a nossa vida, ela é como esse altar que precisa de restauração. E tudo que é construção, às vezes demora. Eu sempre digo assim: para você construir um relacionamento com Deus, demora. Demora ou não demora? Mas para você perder, é rapidão. É rapidão. É só entristecer
o coração do Espírito Santo de Deus. Mas existe uma coisa muito interessante desse texto, que a Bíblia diz que Elias começa a pegar pedra e por pedra. Pastor, que pedra é essa? Talvez você, faz tempo que você não ora. Você era daquelas pessoas que oravam, que buscavam muito a presença de Deus. E hoje você não tem nem vontade de orar. Você não tem nem forças para orar. Começa devagarinho, irmão. Começa só colocando o joelho, sem forças, para falar, não fala nada. Começa só de joelho. Um dia, fica ali alguns minutos. No outro dia você chega ali e diz: Senhor, me perdoa. Eu sei que vai ser difícil, porque você está restaurando, colocando pedra sobre pedra. Mas a cada dia que você fizer isso, você vai começar a ter um novo tipo de relacionamento com Deus. Talvez você perda até o prazer de ler a palavra do Senhor. Não tem vontade. Começa abrindo, lendo João 3,16. Hoje. Um versículo do Salmo 23. Começa devagarinho. Porque pior do que não fazer nada é não começar a fazer nada. Deus quer que você restaure. Sabe? Lá em Levítico capítulo 6, a Bíblia diz que Deus é Ele que derrama a presença dEle no altar. E Ele diz para os sacerdotes: olha, o fogo arderá continuamente sobre o altar, mas o sacerdote colocará lenha nele todo dia. O Espírito Santo ainda está dentro da sua vida. Ele só precisa que você tire a cinza, que você comece a construir o altar de novo, que o vento da presença de Deus vai soprar o Espírito Santo de Deus, e você vai se erguer. Olha a vida de Davi. Davi, o pecador. E a oração de Davi era: Senhor, não retire de mim a tua presença, mas torna-me a me dar a alegria da tua salvação. Talvez não seja fácil reconstruir o altar, mas é isso que Deus quer para a minha vida e para a sua vida, porque o fogo da presença dEle, o milagre de Jesus, ele só vem quando o nosso altar está restaurado. A Bíblia diz que Elias, ele armou a lenha, verso 33, então Elias armou a lenha, dividiu o novilho em pedaços. O altar somos nós. Agora, e o sacrifício, pastor? Deixa eu falar. O sacrifício sou eu. O sacrifício sou eu. Tem até um louvor Trazendo a Arca que diz: e o sacrifício sou eu, e o sacrifício sou eu. Abro mão dos meus planos, abro mão dos meus sonhos, abro mão da minha vida por ti, abro mão dos prazeres e das minhas vontades, abro mão da minha vida por ti,
estou apaixonado. Quando você se entrega como sacrifício vivo a Deus, é quando você diz: Pai, eu abro mão da minha vida por algo melhor, por algo maior, pela tua presença. Eu abro mão dos meus prazeres, eu abro mão daquilo que eu quero, eu abro mão daquilo que até eu gosto, para te agradar, Senhor. Sabe quando você faz esse tipo de oração? É você dizendo: Senhor, e o sacrifício sou eu, e o sacrifício sou... Você está dizendo para Deus: Deus, eu sou o sacrifício, Senhor, eu me ofereço a Ti, ó Pai, a minha vida é Tua, eu já preparei o altar. Quando você prepara o ambiente para Deus vir, Ele vem. Se você preparar o ambiente da tua vida para Deus vir, Ele vai vir, irmão. A Bíblia diz lá no Atos dos Apóstolos, capítulo 2, que eles ficaram durante alguns dias orando, preparando o ambiente, até que o Espírito Santo veio e batizou todos que estavam ali com línguas como de fogo, com a presença de Deus. Então, a partir do momento que a gente demonstra para Deus que Ele quer, que a gente quer, Ele vem. Prepare a tua vida, arrume a tua vida, arrume o teu altar, que eu quero dizer uma coisa para você: o sobrenatural de Deus vai vir na tua vida, o sobrenatural de Deus vai mudar a tua história. A Bíblia diz que quando Elias, ele prepara aquele ambiente, ele restaura, coloca pedra em cada lugar, acerta aquilo que tem que acertar, irmão, conserta aquilo que tem que acertar e colocar as pedras no lugar. Depois diz: Senhor, olha, eu estou aqui, Senhor, como sacrifício vivo, me perdoa, vamos começar tudo de novo, porque melhor do que não começar, é começar tudo de novo com Deus. De vez em quando eu faço uma oração para Deus, dizendo assim: Senhor, vamos zerar tudo que eu fiz e vamos começar de novo. E a partir daquele momento, irmão, eu começo a sentir uma alegria diferente, porque Deus, Ele acredita que eu quero mudar mesmo, e aí eu começo uma alegria diferente. Aí de repente lá na frente eu erro de novo, aí eu digo: Senhor, o Senhor já está enjoado de ouvir eu pedir perdão para o Senhor, mas me perdoa mais essa vez. E Ele perdoa. Sabe por quê? Porque nós temos um advogado diante de Deus, Jesus Cristo. Então Elias, ele restaurou o altar, e Deus quer que você restaure a sua vida, a sua casa. Saia daqui nessa noite e veja o que você pode restaurar, para quem que você pode pedir perdão, o que você pode mudar. Mude a sua vida, e Deus vai mudar a maneira dele se relacionar com você, porque segundo a nossa atitude, é a atitude de Deus para a nossa vida. Amém? A Bíblia diz que depois que Elias restaura o altar, ele faz uma oração tão simples. Os profetas de Baal ficaram de 6 horas da manhã até meio-dia gritando, e não aconteceu nada. E quando o altar estava restaurado, Elias só levantou a mão e falou: Senhor, para que todos saibam que o Senhor é Deus, e que eu sou teu servo, responde com fogo. Pá, fogo caiu. Sabe por quê? Porque quando nós estamos com relacionamento com Deus, quando o nosso altar está restaurado, a nossa oração, ela se torna mais leve, sem sacrifício. Porque algumas pessoas têm dificuldade de orar. Orar, para algumas pessoas é um martírio, é um sacrifício. Por quê? Porque falta restaurar o altar e oferecer a vida como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E aí a sua oração vai fluir. Você não vai precisar nem de muita coisa. Você vai abrir a boca e as coisas vão começar a acontecer na tua vida, porque vai existir uma intimidade com Deus. Amém? Fique de pé no nome de Jesus. Pai, eu quero neste momento te agradecer, Senhor. Te agradecer, ó Deus, por o culto dessa noite.
e pedir, ó Deus, que o Senhor venha nos ajudar, ó Deus, a restaurar, ó Deus, o nosso altar. Restaurar, meu Deus, a nossa presença diante de Ti, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Deus, aquilo que está quebrado na nossa vida, Pai, aquilo que precisa ser consertado, Pai, que o Senhor venha nos ajudar, Pai. Abençoa a vida do Teu povo, Pai. Nós queremos, ó Deus, oferecer a nossa vida como sacrifício santo e agradável a Ti, ó Pai. Que o Senhor abençoe a vida do Teu povo, que o Senhor abençoe a vida da Tua igreja. Deus, faça milagres, opera maravilhas no nosso meio, no nome de Jesus. Amém e amém. Mude o seu jeito de se relacionar com Deus, e Deus vai mudar o jeito de se relacionar com você. Resumindo, reconstrua sua vida, reconstrua seu altar e se ofereça nele como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Pai, eu quero te louvar neste momento, eu quero te agradecer por tudo que o Senhor fez e vai continuar fazendo, e que a graça de Deus Pai, que a consolação do Espírito Santo de Deus e o amor de Jesus Cristo esteja em nossos corações, hoje e para todos sempre, que você diga amém. Deus abençoe a sua vida, boa semana, até quinta-feira em nome de Jesus.